Boa noite a todos. Eu vou fazer uma explanação relativa ao trabalho de Teoria Geral do Direito Privado, ministrada pelo professor Fábio Queiroz Pereira, do curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Trata-se do trabalho sobre o portfólio de direitos da personalidade, e ele foi dividido em duas partes. A primeira, eu vou falar sobre um filme que é relacionado a um direito de personalidade. A segunda parte, vamos falar sobre um julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre um direito diferente da personalidade. Então, na primeira parte, a peça de gênero artístico que a gente escolheu foi o filme Uma Prova de Amor. Ele é de 2009 e ele está bem relacionado ao direito à integridade física ou direito ao próprio corpo. É um filme que ele conta a história de um casal que eles têm uma filha que aos 5 anos ela começa a apresentar sintomas de leucemia. Só que eles também têm um filho, só que nenhum deles é compatível para doar medula óssea para Kate, que é a filha que tem o problema de leucemia. Aí eles consultam com o médico propõe a eles a fazer um terceiro filho que seja compatível com a Kate para que ela receba a medula óssea desse terceiro filho. Só que os pais argumentam que como é que eles vão ter certeza que esse terceiro filho será compatível com a Kate? Aí o médico oferece uma modificação genética através de um filho de proveta, uma fertilização in vitro, e através dessa modificação genética, eles teriam esse filho já compatível para doar medula óssea para Kate. Então, eles fazem esse procedimento, e nesse procedimento nasce a Ana, que logo já no seu nascimento, ela já doa sangue do seu cordão umbilical para a irmã. Aí, anos depois, ela faz um transplante de medula também para Kate. Ela passa por vários procedimentos médicos, várias intervenções cirúrgicas por ser a única doadora da Kate. Só que chega um momento que ela cansa, ela já não aguenta mais ficar sofrendo essas intervenções cirúrgicas para ajudar a irmã. Não que ela não ame a irmã, mas ela não aguenta mais ficar se submetendo a sofrimentos para doar sangue, doar medula óssea para a irmã. E o ápice disso é quando ela descobre que vai ter que doar um de seus rins para a irmã também. Aí, isso foi o ponto que ela já decidiu procurar um advogado e enfrentar literalmente os seus pais na justiça para ela ter o direito ao próprio corpo, ela poder escolher o que fazer com o corpo. Porque até então eram seus pais que decidiam o que tinha que fazer com ela para manter viva a sua irmã. Então ela procura um advogado para conseguir na justiça a chamada emancipação médica. Como assim? É decidir o que fazer com o seu corpo, ela ter essa autonomia para não ser submetida a sofrimento de acordo com a vontade dos pais. Então ela contrata o Campbell Alexander, né, que é um advogado, para defender seus interesses na justiça, para conseguir essa emancipação médica. Na verdade, seria limitar os poderes paternais para
que ela não fique sofrendo mais esses procedimentos médicos que tanto causa sofrimento, dor para ela, né? Mesmo que seja para ajudar a sua irmã. Qual a legislação está relacionada a isso aqui no Brasil? Já na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 3, lá fala que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É um dos direitos fundamentais aí previsto no inciso 3 do artigo 5º. E também no Código Civil, no artigo 13, também lá fala, salvo por exigência médica, é defesa o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Com relação a Ana, dava até para enquadrar nessa expressão, quando importar diminuição permanente da integridade física. Ou seja, ela queria poder ter vontade sobre o próprio corpo, porque ela estava vendo que sua integridade física estava sendo violada e que ela tinha ter um problema permanente, pois ia tirar um rim dela e ela ficar somente com um. Então, no caso, se fosse aqui no Brasil, amparada pelo artigo 5º e pelo artigo 13 do Código Civil. No parágrafo único do artigo 13, está até previsto o ato previsto será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Qual seria essa lei? No caso aqui do Brasil, é a Lei 9.434 de 97, chamada Lei dos Transplantes, que diz no seu artigo 9º, é permitida a pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuges ou parentes consanguíneos até o 4º grau, inclusive na forma do parágrafo 4º deste artigo, ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial dispensada esta em relação à medula óssea. Basicamente, esse artigo 9º tem vários requisitos aí, que a pessoa, os requisitos para ela dispor de seus tecidos, órgãos e partes do corpo, principalmente a questão da gratuidade. No seu parágrafo 3º do artigo 9º, lá fala o seguinte, só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo, cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental, e não cause mutilação, deformação inaceitável e corresponda à necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. Por que esse parágrafo 3º é importante? Porque a gente até sublinhou o que acontece? Só é permitida doação de órgãos duplos, ou seja, no caso do filme, os rins seriam um exemplo de órgãos duplos. Mas, por que sublinhamos aí? O doador tem que continuar vivendo sem risco para a sua integridade. Ou seja, no caso da Ana, se fosse aqui no Brasil, ela não poderia fazer essa doação. Por quê? Porque, queira ou não, a pessoa com um rim só vai ter uma limitação na sua vida. Ela traz um risco para a sua integridade física é violada, ela é diminuída. Então, queira ou não, ela estaria amparada por esse parágrafo 3º também. Ela não poderia fazer essa doação, por causa justamente desse risco para a sua integridade, além do grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental. No seu parágrafo 6º, fala o seguinte, o indivíduo juridicamente incapaz, com compatibilidade imunológica comprovada, poderá fazer doação nos casos de transplante de medula óssea, desde que haja consentimento de ambos os pais ou seus responsáveis legais
e autorização judicial, e o ato não oferecer risco para a sua saúde. O parágrafo 6º é bem claro, indivíduo juridicamente incapaz. No caso, podemos citar a Ana. Ana tem 11 anos de idade. No Brasil, ela só poderia fazer a doação de medula óssea. Então, ela já estaria proibida de fazer doação do rim, justamente por causa do previsto no parágrafo 6º do artigo 9º da Lei de Transplantes. E mesmo se fosse medula óssea, tinha que ter uma autorização judicial, ou seja, não basta só o consentimento dos pais, tem que ter autorização judicial. E também não pode oferecer risco para a sua saúde, ou seja, a legislação brasileira estaria toda a favor da Ana, caso ela fosse submetida a ser uma doadora ou de medula óssea ou dos rins. Temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 15, que fala: a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Esse artigo, especificamente o direito ao respeito. Aí no artigo 17 fala o que é o direito ao respeito. E lá fala, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Ou seja, ela já está protegida pela Constituição Federal, já está protegida pelo Código Civil, já está protegida pela Lei dos Transplantes e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é bem claro. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física da criança ou do adolescente. Então, são várias legislações que estariam protegendo a Ana caso ela estivesse, se fosse um caso semelhante aqui no Brasil. No artigo 18 também do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. O que está abaixo aí? Eu tirei uma fala do advogado de Ana no filme, no momento em que a mãe da Ana foi até o escritório do advogado tirar satisfação, porque que ele estava advogando em favor da filha, contra os pais, e durante essa discussão, o advogado da Ana expôs o que ela sofreu durante esses 11 anos dela, da sua vida. Então, ele cita 8 hospitalizações, 6 cateterismos, 2 transplantes de medula, 2 retiradas de células-tronco, efeitos colaterais como sangramentos, infecções, hematomas, doses de filgrastim, que é um hormônio do crescimento, comprimidos para náusea, opiáceos para dor, que seriam analgésicos, remédios para dormir e outros mais. Ou seja, ele mostrou o que Ana estava sofrendo e que tinha sofrido durante já o seu pouco tempo de vida. Então, ele justificou por que estava advogando a Ana e mostrou para a mãe o que ela não enxergava, que ela estava só pensando na filha que tinha leucemia, esquecendo da caçula, que também estava sofrendo, estava tendo um tratamento desumano, previsto aí no artigo 18 do ECA, que é dever de todos velar pela dignidade da criança. Ou seja, a Ana estaria protegida também aqui pelo ECA, se tivesse um caso semelhante aqui no Brasil. Tá bom? O que a Ana pediu ao advogado? Ela pediu direito ao próprio corpo. Mas de que forma? Uma expressão que fala no filme, emancipação médica. Na verdade, o próprio advogado fala no filme que seria uma extinção parcial dos direitos parentais.
Mas que extinção parcial seria? Ou seja, ela continuaria na casa dos pais, continuaria amando seus pais, continuaria convivendo com eles, mas ela queria ter autonomia sobre seu corpo e proteger o seu direito à vida, o direito à saúde e o direito à sua dignidade. Para quê? Para impedir que eles decidissem sobre seu corpo, que eles decidissem o que fazer com ele. No caso, o último procedimento seria o transplante de rim, que ela não queria fazer, porque ela gostaria de fazer certas atividades quando adulta que ela não poderia fazer com o rim, porque uma pessoa que só tem um rim precisa ter algumas limitações, precisa ir ao médico regularmente, não pode fazer certos esportes, não pode abusar, tem que ter uma alimentação controlada, tem que fazer uma dieta. Então, ela não queria isso para a sua vida. Então, ela procurou o advogado e pediu a ele para que ela pudesse mandar no seu corpo, ter direito ao seu próprio corpo, ter autonomia para decidir o que fazer com ele. Mesmo amando sua irmã, ela queria ter a sua autonomia sobre seu corpo e não seus pais decidir por ela o que fazer com seu corpo. No filme, a juíza que decidiu no final pela emancipação médica da Ana, ela baseou-se numa teoria chamada teoria do menor maduro. Por quê? Porque ela, depois de ouvir os pais e o advogado, ela também queria ouvir a Ana. Então, ela baseou sua decisão também no que a criança queria, no que a Ana queria. Então, ela queria ver como é que estava a Ana, seu discernimento, se ela realmente queria aquilo. Então, ela avaliou se aquele menor, se aquela criança era maduro o suficiente para ter autonomia sobre seu corpo. Então, essa teoria do menor maduro não tem uma idade específica. Ela é avaliada por uma equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros, psicólogos, para ter o nível de maturidade, de discernimento daquele menor. E baseando nisso, poderia garantir a sua autonomia sobre seu corpo. Então, a juíza, valendo-se disso, decidiu pela emancipação da Ana para que ela pudesse ter autonomia sobre seu corpo. Então, como é que tem que ser levado em conta nessa teoria do menor maduro? Ou seja, segundo a doutrina, devem ser levados em consideração a capacidade de raciocínio do paciente, no caso a Ana, o grau de compreensão, a voluntariedade e a natureza da decisão. Essa decisão deve estar livre de vícios, como coação, influência ou indução em sua decisão. Ou seja, a juíza, quando decidiu pela emancipação, ela avaliou tudo isso. Verificou que se ela estava tomando essa decisão por livre e espontânea vontade, se ela não estava sofrendo alguma influência, alguma coação. Foi ver o nível de maturidade daquela criança, no caso da Ana, seu grau de compreensão, seu raciocínio, tudo isso foi avaliado para ela tomar essa decisão baseada na teoria do menor maduro. Ok? Então, a primeira parte foi relacionada ao direito à integridade física, que, como vimos aí no filme, a Ana, uma criança de 11 anos, conseguiu na justiça ter direito sobre seu próprio corpo sem a influência, sem os seus pais interferirem o que fazer com seu corpo. Apesar de amar muito sua irmã, ela também queria ter sua saúde intacta, queria ter uma vida normal, queria fazer tudo que queria no futuro sem nenhum tipo de limitação. Então, ela buscou um advogado porque seus pais não aceitavam isso, queria que a todo tempo ela sofresse tratamentos cirúrgicos, que tivesse tratamentos com dor, com remédios fortes, sofrendo com náuseas. Então, ela queria dar um basta nisso
e procurou advogado para que ela fosse emancipada com relação ao seu próprio corpo. Tá bom? Então vamos agora para a segunda parte do nosso trabalho, que agora a gente vai falar sobre outro direito da personalidade, que no caso é o direito à privacidade. É um julgado do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais. É apelação cível, como está explanado aí o número, relator desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant. O julgamento foi em 4/12/2019. A ementa está aí para todos visualizarem. Como é que levou a esse julgado aí? O que é o caso? Um canal de TV e internet teria vinculado um vídeo em que aparece um dos reféns de um assalto que ocorreu numa residência, filmando o interior dessa residência, no caso o apartamento. Esse apartamento foi invadido por assaltantes e um dos reféns, depois que os assaltantes foram presos, fugiram, tal. Aí um dos reféns lá, que no caso não era um proprietário da casa, era um funcionário da CEMIG que estava lá também, foi feito de refém, ele fez um vídeo de como ficou o apartamento depois que os assaltantes saíram. Aí ele mostrou o cômodo em que foram trancafiados, que era um banheiro. Mostraram o cômodo que foi pichado pelos assaltantes. Fotos lá dos proprietários. Então, os proprietários não se sentiram à vontade de ver esse vídeo na internet. E eles alegaram que não tinham autorizado essa matéria, que as imagens violaram, né, o direito à privacidade das vítimas. Eles alegaram que eram imagens do interior da residência, que tinha imagens dos pertences pessoais, tinha imagens das fotos da família e objetos da sua intimidade. Então, eles entraram com uma ação na justiça, ganharam a ação em primeiro grau. O juiz entendeu que realmente houve violação do direito à privacidade, e o canal de TV recorreu ao Tribunal de Justiça, alegando que a liberdade de imprensa estava sendo violada, que não tinha nenhuma violação de direito de privacidade, que aquilo não tinha imagens de pessoas, não mostrava as pessoas, as fotos não identificavam quem que era, e aquilo ali se tratava de uma matéria de interesse público, para mostrar como é que está sendo a ação de assaltantes, de residências. Aí, o que a gente pode analisar com relação a esse caso? Bom, primeiramente, com relação ao direito à privacidade, no artigo 5º, inciso 10 da nossa Constituição, ela fala que ela garante, né, que a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelos danos material e moral decorrentes de suas violações. Ou seja, inciso 10 já tem essa garantia do direito à privacidade. No artigo 21 do Código Civil, também está previsto. O que diz lá? Que prevendo que a vida privada da pessoa natural é inviolável. E o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar auto contrário a esta norma. Ou seja, além da Constituição Federal, também está previsto o direito à privacidade no artigo 21 do Código Civil. Mas também temos o direito à liberdade de imprensa, que também é um direito fundamental. Lá no seu artigo 5º da Constituição, no inciso 9, lá garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. E também no artigo 220, lá fala o quê? A manifestação do pensamento
a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Seu parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observados os dispostos no artigo 5º, inciso 4, 5, 10, 13 e 14. E no seu parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. O que percebemos? Que há uma colisão aí, há um confronto entre dois direitos fundamentais, que é o direito à privacidade e o direito à liberdade de imprensa. Ou seja, a gente percebe que os direitos fundamentais não são absolutos. Quando eles são confrontados entre si, eles se tornam relativos. Precisamos analisar e ver qual que vai prevalecer sobre o outro. A gente tem que ter um equilíbrio, uma ponderação aí desses direitos que estão em conflito. E como é que vai ser a solução desse conflito? Aí, ela deve ser pautada pela preponderância do interesse público. Diz que o direito à privacidade deve ceder apenas quando a publicação da informação ostente inequívoco interesse público. Ou seja, o direito à privacidade não é absoluto. Se a matéria veiculada, a notícia, não infringir qualquer direito à vida privada, intimidade, e aquela notícia for de interesse público, ela é válida, ela não viola o direito à privacidade. No caso, as imagens desse vídeo que foi veiculado, eles não divulgam qualquer imagem que possa identificar os proprietários do imóvel, porque era um local sem iluminação, o vídeo foi de baixa qualidade, ou seja, não tem qualquer elemento que caracteriza ou individualize as pessoas nas fotografias expostas, que aparecem no vídeo. Ou seja, e o vídeo que foi feito por um dos reféns, somente dá para identificar ele. O restante de fotos, os proprietários, não tem como identificar. Ou seja, então entendemos também, conforme foi a decisão do desembargador, que aquelas imagens do interior da residência, elas não ofendem a privacidade, nem intimidade a ponto de ensejar reparação moral. Ou seja, a privacidade, nesse caso aqui, não foi absoluto. Ele foi relativo e, no caso, entendemos que ele não foi violado. Ok? Essa foi a nossa segunda parte sobre o julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no caso, analisando o direito à privacidade, que é um dos direitos de personalidade. Tá bom? Agradeço aí a oportunidade, espero que a explanação tenha sido clara e compreendida. Vimos que analisamos dois direitos da personalidade, que foi o direito à integridade física e o outro foi o direito à privacidade. Tá bom? Uma boa noite a todos. Espero que tenha ficado claro o meu trabalho de direito, da matéria de Teoria Geral do Direito Privado 1. Tá? Um abraço a todos.